Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão, mas também de despertamento em relação a um caminho, na verdade é um acesso que poucos têm acessado. E esse acesso é a oração. A oração que é a forma, né, da terra falar com os céus. É a forma da terra receber aquilo que vem dos céus. Nós nos acostumamos muitas vezes a um sistema deste mundo onde tudo, né, é com dificuldade, tudo tem que ter uma burocracia, um protocolo. Às vezes tem que ter uma influência, uma conexão, recursos financeiros para se conseguir. E nos acostumamos a viver desta forma, né? E esquecemos que as coisas do Pai é totalmente diferente, que as coisas celestiais é totalmente diferente do padrão aqui da terra. E muitos são os que têm desprezado, né, a prática da oração, o relacionamento da oração, o poder da oração, porque acha que a sua oração ela é inoperante porque não sabe falar. Outros acham que a oração do outro é melhor, é mais eloquente, né? A oração do outro é mais poderosa e tem desprezado acessar o caminho, tem menosprezado muitas vezes o caminho por achar também que a oração ela perdeu, né, a sua eficácia. Então são N situações que acontecem para que as pessoas não cheguem a Deus através da oração, porque é a forma, né, do homem falar com Deus. A Bíblia fala que no Éden, o próprio Deus ele vinha conversar com o casal. Na viração do dia, o Senhor vinha ali saber como é que eles estavam, observava, né, tinha um relacionamento, né, entre pai e filho. E foi se passando o tempo e as pessoas vêm se esquecendo, né, que o Senhor não mudou o meio, Ele não mudou a forma. A palavra de Deus ela permanece da mesma forma, ela não muda, ela não varia, né? O acesso é o mesmo, é oração. E muitos têm desprezado esse acesso, muitos não têm acessado na correria do dia, se sufocando com muitas coisas, preenchendo a sua mente com muitas coisas, e tem esquecido que a oração ela é fundamental, ela é essencial, né? Ela não é algo que a gente pode deixar para depois. Eu sei que embora muitas vezes tem pessoas que têm um dia corrido, ela não tem um certo tempo extenso para estar orando, mas sempre tem, né? Quando nós queremos alguma coisa, a gente sempre dá um jeito, e nós precisamos entender que a oração ela é algo fundamental, aquilo que é indispensável, aquilo que não pode ser deixado para depois. Ah, você não pode orar 1 hora e meia, você não pode orar meia hora e 10. Eu acredito que durante 24 horas você vai ter pelo menos 1 hora para você orar, ainda que não seja, né, corrida, mas você tirando de época em época, em tempo, para estar falando com o Senhor. Você está trabalhando, fale com o Senhor no Espírito, converse com o Senhor, apresente a sua causa, né? Apresente os seus problemas, apresente a sua necessidade, né? Em Espírito você vai estar ali trabalhando e falando com o Pai, né? Tem pessoas que elas falam consigo próprio, tem pessoas que elas estão tão angustiadas, tão amarguradas da vida que ela começa a falar com ela mesma, né? Porque ela não sente confiança em conversar com outras pessoas, ela começa a falar com ela mesma. É claro que tem coisas que a gente sabe que é espiritual, né? Que é o mal já agindo, mas tem pessoas que estão tão sufocadas que elas ficam desesperadas para ter uma pessoa para desabafar, para conversar, e ela olha para um lado, olha para o outro, e ela diz: eu não tenho ninguém para conversar, e Jesus está dizendo: eu estou aqui, filha, eu estou aqui, filho, né? Independente de ser filho ou filha, eu estou aqui, né? Eu estou tão somente esperando você falar, estou tão esperando você vir até mim. Eu estou disponível, não é porque eu estou desocupado, não é porque eu sou desocupado, não é porque eu não tenho algo para fazer, porque o que mais tem para se fazer nesse mundo, para Deus fazer coisa, mas o Senhor para nos ouvir. Ele não vai dizer: olha, eu estou ouvindo oração, né? Ah, eu não posso ouvir oração B, não. Ele para ouvir todos, se necessário for, todos de uma vez só, porque Ele é Deus, Ele pode, Ele é Senhor, é soberano, é majestoso, é grandioso, e nós precisamos valorizar nessa prática
Muitos estão morrendo na fé, muitos estão morrendo, né, literalmente, tirando a sua própria vida, porque se desesperaram, porque se esqueceram que existe um Deus que estava ali para ouvir, para socorrer. Sabe, e a oração é algo tão poderoso, é algo tão essencial, porque ela não só é para nos relacionar, não é só para nós falarmos com Deus. Ela é aquilo que nós precisamos para tudo. Ela é resposta, né? Ela é socorro, ela é a força, né? É o alimento, né? Ela faz o milagre, né? Ela muda a sentença, né? Ela alcança onde a gente não pode. Às vezes você está em um determinado local e tem pessoas que você, né, fazem parte da sua família, pessoas que você ama, que está em outro local diferente do seu, distante, e você fica preocupado, preocupada, como é que aquela pessoa vai estar, e aí você esquece que tem oração, esquece de dobrar os joelhos ou dobrar até o coração, porque muitas vezes não vai poder dobrar o joelho, mas dobra o coração diante do Senhor e diga: Senhor, visita aquela pessoa, né? Socorre, livra, protege. E muitos têm terceirizado, né? Também tem muitos que têm terceirizado a oração. O Senhor me trouxe esse despertamento também. E muitos têm terceirizado a oração porque não creem no poder da sua oração, porque acha que o Senhor vai olhar, né, a eloquência, a sua oratória, o seu modo culto de falar. E esquece que o Senhor olha para o coração sincero, que o Senhor olha para o coração que se arrepende, que o Senhor olha para o coração quebrantado, né? E muitas vezes você não vai ter palavras para falar porque está angustiada, está passando por um momento muito difícil, está com a sua fé, né, lá embaixo, mas aí você entra em oração e começa a falar e não consegue expressar com as palavras, mas consegue expressar com as suas lágrimas. Muitas vezes as lágrimas também, ela não existirão mais, porque você chorou tanto que hoje você não consegue nem mais chorar. Está como uma árvore seca, né? Olhando para a sua situação e dizendo: não consigo chorar, eu não consigo falar, eu não consigo sentir. Muitos não oram porque não conseguem sentir a presença do Senhor, como se tudo fosse baseado pelo sentimento. Mas o Senhor está dizendo: eu estou aqui, independente de como esteja a sua situação, a sua condição. Se você não tem palavras, se você não tiver lágrimas, se você não tiver nenhum sentimento, não estiver mais sensível, mas eu estou aqui. E só o fato de a gente se apresentar em oração, o Senhor está dizendo: eu estou aqui. Eu consigo entender os seus pensamentos, ainda que os seus lábios ele não consigam expressar. Então não despreze a oração, não despreze o acesso, porque se você fosse buscar uma providência, uma resposta, algo, né, de qualquer ser humano aqui, qualquer autoridade aqui, com certeza você precisaria de uma agenda, de um momento disponível na agenda dessa pessoa, porque essa pessoa é muito requisitada, ou até mesmo porque essa pessoa ela não atende qualquer pessoa, porque é autoridade. Você sabe como é que funciona o sistema, mas com Cristo é diferente, né? Com Deus é diferente, com o Pai é diferente. Qualquer momento que você se disponibilizar, Ele vai dizer: estou aqui, né? E eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Então eu deixo essa palavra hoje para a nossa meditação. Que Deus te abençoe e te dê a graça necessária para você ir até o Senhor, buscar tudo aquilo que você quer, que você precisa, né? E eu tenho certeza que você não vai sair do mesmo jeito, né? Porque aquele que vai até Ele, de maneira alguma, Ele lança fora. Então eu deixo essa palavra hoje, né? Que Deus te abençoe e até a próxima.